trajetória atestam isso, mas mais do que isso, a convivência fraterna, leal que tivemos aqui, que temos e que vamos continuar tendo nas questões do governo, elas me dão a total certeza, a convicção de que o Ranolfo está por dentro de cada um dos assuntos. Ele não reduziu e não resumiu a sua participação no governo à sua Secretaria da Segurança, onde, aliás, teve excelentes resultados. É um dos pontos altos deste governo, a redução da criminalidade, a redução dos índices criminais aqui do Rio Grande do Sul, a percepção da população de maior segurança é clara, é nítida, é certa. É claro que ainda temos desafios enormes na segurança pública, mas reduzimos mais de 70% roubos de veículos, mais de 30% homicídios, mais de 70% assaltos a banco, assaltos a transporte coletivo. Todos os indicadores criminais são uma conquista aqui da liderança do Ranolfo, na qual eu estive lá sempre associado, naturalmente, como governador, acompanhando cada uma das políticas públicas estabelecidas, mas o Ranolfo sempre esteve ao nosso lado nas nossas reuniões de comando de governo para acompanhar cada uma das políticas públicas em cada secretaria, sabe de cada um dos projetos do programa Avançar, acompanha cada número, cada dado do governo, a equipe está entrosada, né? E então, depois de termos passado os momentos mais difíceis para fazer as reformas que se diziam impossíveis, para fazer transformações que se diziam impossíveis neste Estado, quando nós assumimos o governo, falavam que se chegássemos ao final do mandato com os salários em dia já seria uma grande conquista. Nós fizemos bem mais do que isso, né? Colocamos os salários em dia, os repasses em dia, pagamos as dívidas atrasadas, fazemos investimentos históricos para o Estado do Rio Grande do Sul e ainda reduzimos os impostos. O Ranolfo estava lá ao lado em cada uma das decisões, então tenho absoluta tranquilidade de que viramos o jogo e que o jogo continua sob a condução deste novo comandante, o Ranolfo, que estava ali ao lado, sempre ajudando nas decisões do governo. Então, Ranolfo, toda a sorte aí que terás pela frente. A renúncia não se dá hoje, né? Hoje é um anúncio, nós devemos providenciar para os próximos dias, muito provavelmente na próxima quinta-feira, o ato este sim, de transferência do cargo para o Ranolfo. Mas quero também, antes de abrir aqui a manifestação para a imprensa, fazer um registro importante, que é ao presidente do PSD, o Kassab. O presidente Kassab, do PSD, colocou um caminho de forma firme e clara para que eu pudesse me apresentar ao Brasil. Ele foi firme na defesa deste caminho. E eu reconheço este gesto dele e agradeço o gesto que me dirigiu, confiando na minha liderança um projeto. Mas agradeço também a sensibilidade dele de compreender que a minha história no meu partido não poderia ser renunciada neste momento. Eu não poderia deixar a história que eu tinha construído e que construí até aqui no PSDB. Então, o presidente Kassab foi muito claro, firme na defesa de um caminho que me envolvia aí como liderança deste projeto, e foi ao mesmo tempo muito sensível de compreender as razões pelas quais eu fico no PSDB. No final, ficou muito claro que temos um mesmo propósito, que é pensar o futuro do Brasil, pensar alternativas para o Brasil. E eu tenho certeza que nós haveremos de saber construí-las numa conjunção de forças, na reunião de forças para viabilizar ao Brasil alternativa a extremos, a posições políticas que estão mais preocupadas em destruir uns aos outros do que em construir algo novo. O vídeo fala do que eu penso, do que eu sinto, mas eu reforço aqui a cada um de vocês. Eu atendo o que a legislação eleitoral me exige, de apresentar, então, que irei renunciar ao mandato de governador para que possa estar na política, atuando nessa eleição que é decisiva, que é crítica, que é a mais importante da história recente do nosso país, buscando dar toda a colaboração que eu puder
para ajudar o país a encontrar uma alternativa que não significa a tentativa de eliminar um adversário tratando como inimigo, que não declare guerra internamente no país. E vi essa declaração no final de semana do presidente da República falando sobre inimigos internos, numa declaração de guerra para dentro do país, que é tudo que nós não precisamos. O Brasil é diverso, o Brasil tem na sua diversidade uma força e a gente precisa viabilizar a alternativa que signifique respeito, tolerância, promoção da igualdade no Brasil. A solução para o nosso país, que passou por uma década de crises econômicas, de uma recessão profunda, de crescimento tímido, de desemprego em alta, de inflação, não está em procurar culpados internamente, mas sim em reconhecer do nosso potencial o que deve ser feito para que a gente possa superar esses desafios. Então, isso vai exigir dedicação, esforço de muitas pessoas. E eu estou me apresentando para dar esta colaboração para que a gente viabilize uma alternativa no país, para que a gente promova a união do centro democrático, que a gente consiga viabilizar o entendimento, a cooperação de forças para apresentar uma alternativa aos brasileiros e assim promovermos, quem sabe, a partir de 2023, as mudanças mais importantes no Brasil com respeito, como eu disse, com diálogo. Haverá sempre divergência, nós as tivemos aqui no Rio Grande do Sul, no nosso governo, mas sempre lidamos com ela com respeito. Nunca buscamos passar por cima de ninguém, nunca atacamos as pessoas, atacamos os problemas, enfrentamos no campo das ideias, dos argumentos, aqueles que divergiam de nós, não tentando desfazer de cada um pelas suas, ou tentando insinuar motivações torpes ou outras quaisquer, mas sim enfrentando no campo das ideias, viabilizando com os nossos argumentos aquilo que nós defendíamos. E é o que nós pensamos para o Brasil, é o que nós queremos ajudar o Brasil a construir para o futuro, e isso não seria possível de compatibilizar com o exercício do governo. O governo do Rio Grande do Sul vive um novo momento, graças aos esforços promovidos nos últimos anos. Nós temos agora não apenas as contas em dia, temos capacidade de investimentos, mais de 2.400 projetos que estão aí elencados dentro do nosso programa Avançar, que exigem foco e dedicação na entrega dos resultados. O governo precisa garantir a continuidade do seu funcionamento sem ter distrações com outros temas, mesmo os políticos eleitorais. E então, o que este momento político eleitoral vai exigir das forças políticas, e alguma força política eu hei de ter construído nesses anos, ganhando respeito, credibilidade para poder me apresentar, me somando às outras forças e não dispersando. Eu poderia, se quisesse, simplesmente ser um candidato, ter caminho para isso, mas sempre disse, não contem comigo para dispersar energias, para dispersar candidaturas, porque não é sobre um projeto pessoal, é sobre o Brasil, é sobre viabilizarmos essa alternativa que eu percebo, sinto, sonhada, esperada por um grande número de brasileiros. Muitos brasileiros estão na expectativa de uma alternativa entre a polarização que se apresenta para construirmos ao invés de destruir. Então, muito obrigado. Eu abro imediatamente aqui as manifestações, as inscrições.